Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um episódio do Apocalipse Revelado. O programa onde estamos a ver o livro do Apocalipse, versículo a versículo, profecia a profecia, cada detalhe, cada símbolo, e estamos aqui a desvendar o livro de Apocalipse. Tem sido uma aventura, já vamos com vários episódios, e hoje vamos ter o segundo episódio a falar sobre a terceira visão de João, a visão das 7 trombetas. No episódio anterior nós vimos as primeiras 4 trombetas, hoje vamos ver a 5ª e a 6ª trombeta. Se bem se lembram, no último episódio nós vimos então que as 4 primeiras trombetas referiram-se aos principais ataques que houveram ao Império Romano pelas tribos bárbaras. Ataques esses que foram de todas as direções. E então nós vimos realmente que a profecia mostrava como é que isso se iria efetuar e que isso levaria à queda do Império Romano Ocidental. Muito bem, mas a história continua e hoje vamos ver a continuação da história. Se bem se lembram, nós vimos, se olharmos para a nossa estrutura, nós vimos que mais uma vez esta visão começou com uma cena introdutória, essa cena que se passava no céu, é a cena onde apresenta Cristo como nosso mediador, nosso intercessor, e depois vimos então o início com as 4 primeiras trombetas da descrição profética. E hoje vamos continuar exatamente neste ponto número 2 da estrutura, vendo a 5ª e a 6ª trombeta. Nós vimos também que as trombetas eram avisos. Avisos para a batalha, para a luta. Vimos realmente que nas 4 primeiras representavam realmente lutas entre tribos bárbaras e o Império Romano, e a 5ª e a 6ª irá também representar batalhas que aconteceram ao longo dos séculos, através dos impérios que existiram. É muito interessante que nós também, no episódio passado, lançámos um desafio baseado em confiança, ou seja, nós fomos ver a interpretação das 4 primeiras trombetas, mas não explicámos bem porquê, onde é que fomos buscar esta interpretação. Muito bem, prometi que ia falar sobre isso neste episódio, e vou já dar aqui a primeira introdução, mas mais à frente nós vamos entender perfeitamente então como é que nós conseguimos entender o que é que quer dizer estas 7 trombetas, que é uma das partes que mais debate suscita no livro de Apocalipse. Bom, o que é que aconteceu? Aconteceu que, como já falamos, no início do século XIX houve um grande despertamento espiritual. Lembram-se, como falámos nas 7 igrejas, tinha aquela altura, desde 1798 até 1844, e nós vamos ver que ao longo do Apocalipse estas 2 datas são muito, muito importantes, aparecem muitas vezes, e na revelação das 5ª e da 6ª trombeta e também da 7ª, estas datas vão estar lá. Mas nós vimos que houve um grande despertamento religioso. Vimos também que a profecia se concentrava na Europa e passou para a América do Norte. Vimos isso na segunda visão, vimos isso na primeira visão. E vimos também que esse despertamento suscitado por Deus levou a um conhecimento profundo da sua palavra, profundo das profecias. Houve o suscitamento novamente dos mandamentos de Deus, da lei de Deus. E houve também algo de muito importante. É que este grupo de pessoas, que consistia de pessoas de várias denominações cristãs, chegaram a uma conclusão. É que uma profecia da Bíblia, que se encontra no livro de Daniel, que é a profecia das 2300 tardes e manhãs, estava prestes a cumprir-se. A pessoa que ficou mais, entre aspas, mais famosa, que chegou a esta conclusão, foi um homem chamado Miller. E ele, algumas décadas antes, ao estudar a palavra de Deus, ao estudar o livro de Daniel, perguntou-se, mas o que é isto das 2300 tardes e manhãs? Ele estudou, viu as datas, como hoje vamos ver várias datas também, e chegou a uma conclusão. Estava a aproximar-se essa data. Inicialmente os cálculos dele deu 1843, mas a data correta era 1844. Embora a profecia não dizia qual era o acontecimento, ou seja, embora eles não conseguiram perceber exatamente qual era o acontecimento, eles acharam que o acontecimento que iria se passar em 1844 seria o retorno de Cristo a esta terra. E isto é muito importante para nós percebermos o resto desta profecia, das 7 trombetas e especialmente o primeiro intervalo e o segundo intervalo.
Sabem porquê? Porque este grande despertamento religioso levou as pessoas a deixarem tudo por Cristo. Porque eles estavam perfeitamente convencidos que naquela data Cristo regressaria a este mundo. E eles estavam-se a preparar para esse evento. Só que 1844 já está no passado. Já passaram muitos anos e Cristo ainda não regressou. É certo que eles entenderam a data, calcularam certo a data, mas erraram no evento. Só que antes disso acontecer, alguns anos antes, houve outro evento relacionado com as 7 trombetas, que deu um impulso muito grande a este reavivamento espiritual. Qual foi esse? Foi realmente a interpretação correta das 7 trombetas. Houve um homem, esse homem chamava-se Josias Lynch, e esse homem estudou profundamente esta profecia, esta visão das 7 trombetas. E ele chegou a uma conclusão. Chegou a uma conclusão que as 4 primeiras trombetas referiram-se aos ataques das tribos bárbaras, como vimos no episódio anterior, e que a 5ª e a 6ª trombeta se referia diretamente ao Império Otomano. Uma nova força religiosa, uma nova força política que surgiu, onde os muçulmanos se juntaram e formaram um império chamado do Império Otomano. Bom, o nome é bem mais tardio, inicialmente não tinha este nome, mas o que é certo é que o mundo cristão sucumbiu então a este Império Otomano. E houve um homem, como eu estava a dizer, Josias Lynch, que ele ao estudar chegou à seguinte conclusão. De acordo com a profecia da 5ª e da 6ª trombeta, alguma coisa está prestes a acontecer. E ele escreveu sobre o assunto, ele pregou sobre o assunto e disse, de acordo com a profecia, se estas datas estão certas, o Império Otomano vai perder o seu domínio em 1840. E sabem o que aconteceu? Aconteceu exatamente isso. Em 1840, o Império Otomano se submeteu novamente ao domínio, à autoridade dos países cristãos da Europa. Mas sem entrar em muitos detalhes, porque temos muito para ver ao longo deste episódio, eu vou ler então aquilo então que nos levou à conclusão profética das 7 trombetas. Vamos ler, diz assim. No ano de 1840, outro notável cumprimento da profecia despertou interesse geral. 2 anos antes, Josias Lynch, um dos principais pastores que pregavam o segundo advento, aquela mensagem para 1844, Cristo iria voltar, publicou a explicação de Daniel 9, que é exatamente isto que nós vamos estudar hoje, predizendo a queda do Império Otomano. Segundo os seus cálculos, esta potência devia ser subvertida no ano de 1840, no mês de agosto. Bom, esta interpretação já se refere à parte final da 6ª trombeta. Quando chegarmos lá, nós mesmos vamos fazer estes mesmos cálculos e vamos chegar à mesma conclusão que Josias Lynch chegou. Mas eu estou a ler isto para nós percebermos que realmente existe uma explicação porque que nós estamos a interpretar e estamos a ler esta visão das 7 trombetas desta maneira. E como vocês vão reparar, nós vamos comparar o texto de Apocalipse 9, da 5ª e 6ª trombeta. Vamos compará-lo com a história, com a descrição histórica, e vamos ver que eles encaixam perfeitamente. Vamos começar então, ainda um pouco atrás, com o versículo 13. Vamos reler o versículo 13 do capítulo 8. Mas antes, uma descrição daquilo que Urias Smith, ou seja, Urias Smith foi aquele que compilou o que o Josias Lynch e que outros pregadores na altura chegaram à conclusão profética, e ele fez a compilação num livro, e vamos ler várias citações deste livro. Vamos começar exatamente por uma que diz assim: foram verdadeiramente terríveis as calamidades sobrevindas ao Império pelas primeiras incursões destes bárbaros, referindo-se ainda aos 4 primeiros trombetas e ao ataque dos povos bárbaros no Império Romano Ocidental. Mas tais calamidades foram relativamente pequenas em comparação com as calamidades que se seguiam. Foram apenas as primeiras gotas de chuva que precederam a tempestade que em breve se desencadearia sobre o mundo romano.
as 3 restantes trombetas são ensombradas por uma nuvem de mau presságio, como indica o versículo seguinte. Então, o versículo é Apocalipse 8:13, que nos diz: E olhei, e vi um anjo que voando pelo meio do céu dizia em grande voz: Ai, ai, ai dos que habitam sobre a terra, por causa dos toques de trombeta dos 3 anjos que ainda estão para tocar. Nós vimos nos episódios anteriores, realmente foram lutas muito fortes, foram povos que realmente dizimaram grande parte do Império Romano e até levaram imperadores a fugirem, a grandes alterações no Império. E antes de entrarmos propriamente no contexto das quinta e da sexta trombeta, queria fazer um resumo histórico para nós entendermos melhor. É que na altura, lembram-se que estudámos sobre as 7 igrejas, vimos a importância de um imperador, o imperador Constantino, que pegou e juntou na religião cristã, juntou com a religião de Roma e fez com que se corrompesse a religião cristã. Mas este homem fez mais coisas. É que exatamente a quando da sua morte, o império foi dividido em 3 pelos seus 3 filhos. Mas esta divisão não durou muito tempo. Devido aos constantes ataques dos povos bárbaros, o império passou a estar dividido em 2 grandes partes. E é muito interessante que isto aconteceu porque o próprio imperador Constantino, durante a sua vida, ele fugiu de Roma, que já estava a ser perigoso viver em Roma devido aos ataques dos povos bárbaros, e ele foi para uma cidade chamada Bizâncio. Ora, Bizâncio é uma cidade que hoje se chama Istambul, na Turquia. E ele era um imperador, era o imperador romano, e não sei se sabem, mas os imperadores eram também considerados divindades. Eles eram não só o dirigente civil, mas também o dirigente religioso, ao ponto de eles próprios considerarem deuses. E havia em todo o Império Romano altares para devoção ao imperador. E esta ideia era uma ideia que fazia deles próprios pessoas orgulhosas, pessoas presunçosas. E qual foi que ele fez quando chegou então, quando ele fugiu de Roma e chegou à cidade de Bizâncio? Alterou o nome da cidade para, imaginem-se, Constantinopla. Dedicou o nome da cidade a ele próprio, a Constantino, e passou-se a chamar Constantinopla, e durante muitos séculos essa cidade se chamou Constantinopla. Este facto fez com que, pouco tempo mais tarde, já não nos seus filhos, mas num imperador mais à frente, este império finalmente ficasse dividido em 2 partes, a parte ocidental e a parte oriental. Bom, nós já vimos o que aconteceu à parte ocidental, devido às 4 primeiras trombetas, devido a estes ataques dos povos bárbaros. Finalmente, no século V, houve a queda do Império Romano Ocidental, mas o Império Romano ainda se manteve na sua zona oriental, sediada em Constantinopla. Só que este império passou a ter um novo nome e é conhecido na história como o Império Bizantino, porque a cidade originalmente chamava-se Bizâncio. Então era um império que tinha a sua sede em Bizâncio, que apesar de ter sido alterado de novo para Constantinopla, o império continua a ser conhecido como Império Bizantino. Então sempre que eu me referir ao Império Bizantino, estou-me a referir ao Império Romano Oriental, já após a queda do Império Romano Ocidental. E porquê que eu estou a falar nisto? Porque a quinta e a sexta trombeta têm a ver com a queda do Império Bizantino e com a ascensão do Império Otomano que veio sobrepor esse mesmo Império Bizantino. Posto isto, vamos então mergulhar nesta profecia e nestas 2 trombetas. Na história lemos o seguinte: dificilmente se poderá ver um acordo tão uniforme entre os intérpretes acerca de qualquer outra parte do Apocalipse como acerca da aplicação da quinta e sexta trombeta, ou seja, primeiro e segundo ai, aos sarracenos. Bom, sarracenos é uma palavra antiga, que hoje já não é muito utilizado,
mas hoje o equivalente seria nós dizermos árabes ou muçulmanos. Portanto, aos sarracenos e aos turcos. Turcos que deram origem depois ao Império Otomano. É tão clara que dificilmente poderá ser mal compreendida. Em vez de um versículo ou dois designados a cada um destes povos, todo o versículo 19 de Apocalipse, em partes iguais, é ocupado por uma descrição de ambos. O Império Romano caiu como se levantara pela conquista, mas os sarracenos e os turcos foram os instrumentos pelos quais uma falsa religião se tornou o flagelo de uma igreja apóstata. Por isso, em vez de a quinta e sexta trombetas serem designadas como as primeiras, apenas por esse nome são chamadas ais. É verdade. Então nós temos aqui uma nova religião que surgiu, a religião muçulmana, os seguidores de Maomé, e inicialmente não tão organizados, eles tiveram constantes ataques à cidade de Constantinopla e depois, mais tarde, organizados como um império, o Império Turco ou o Império Otomano, levaram então à queda do mesmo Império Bizantino. Vamos então ler a quinta trombeta que começa em Apocalipse 9, 1 e que vai até o versículo 12. Diz o seguinte: O quinto anjo tocou a sua trombeta e vi uma estrela que no céu caíra sobre a terra e foi-lhe dada a chave do poço do abismo. E abriu o poço do abismo e subiu fumaça do poço como fumaça de uma grande fornalha. E como a fumaça do poço escureceu-se o sol e o ar. Da fumaça saíram gafanhotos sobre a terra e foi-lhe dado poder como o que têm os escorpiões da terra. Foi-lhes dito que não fizessem dano à erva da terra, nem verdura alguma, nem árvore alguma, mas somente aos homens que não têm na fronte o selo de Deus. Já vimos o que era o selo de Deus no episódio anterior. Depois foi-lhes permitido que não os matassem, mas por 5 meses os atormentassem. E o seu tormento é semelhante ao tormento do escorpião, quando fere o homem. Naqueles dias os homens buscarão a morte e de modo algum a acharão. E desejarão morrer, e a morte fugirá deles. A aparência dos gafanhotos era semelhante à de cavalos aparelhados para a guerra, e sobre suas cabeças haveria como as coroas semelhantes ao ouro, e os seus rostos eram como rostos de homens. Tinham cabelos como cabelos de mulheres, e os seus dentes eram como os de leões. Tinham coraças como coraças de ferro, e o ruído das suas asas era como o ruído de cavalos, de muitos cavalos que correm ao combate. Tinham caudas com ferrões, semelhantes às caudas dos escorpiões, e nas suas caudas estavam o seu poder para fazer dano aos homens, mais uma vez por quanto tempo? Por 5 meses. Tinham sobre si como rei um anjo do abismo, cujo nome em hebraico era Abadão e em grego Apolião. Passado é já um ai, e eis que depois disso vem ainda 2 ais. Ok, temos aqui uma descrição profética da quinta trombeta, esta linguagem abstrata, esta linguagem simbólica, bem carregada. Aparentemente nós olhamos isto à primeira vista, se não conhecemos o contexto, se não conhecemos como é que funciona o livro do Apocalipse, ficamos a zero. Ou seja, se nós lemos isto fora do seu contexto, não conseguimos realmente compreender o que nada disto significa. Mas vamos ver, mais ou menos, parte a parte então, qual é o significado de tudo isto. Vamos regressar atrás, Apocalipse 1 e 4, que diz, e começa com o texto a dizer, chave do poço do abismo. O que é que isto significa? Vamos ler. O abismo. A palavra grega abissos, da qual provém a palavra portuguesa abismo, significa profundo, sem fundo. E pode referir-se a qualquer lugar devastado, solitário e inculto. É aplicada à Terra no seu estado original de caos, como temos em Gênesis 1, 2. Neste caso pode, com propriedade, referir-se às desconhecidas planícies do deserto arábico, de cujos confins irromperam as hordas dos sarracenos como nuvens de gafanhotos. A queda de Córios II, rei da Pérsia, pode bem simbolizar a abertura do abismo, no sentido de ter preparado o caminho para os discípulos de Maomé saírem do seu obscuro país
e propagarem suas enganadoras doutrinas a ferro e fogo, até que espalharam as suas trevas sobre todo o império do Oriente. Então temos aqui um povo que saiu da obscuridade, saiu de lugares desertos, de lugares distantes, remotos, e se espalharam por todas as áreas conhecidas e espalharam realmente a destruição e a violência. Depois o texto também nos diz: e abriu o poço do abismo e subiu fumaça do poço, como fumaça de uma grande fornalha e como fumaça do poço que escurece o sol e o ar. Qual é o significado disto? Vamos voltar a ler. Hoje vamos ler muito, ok? Vamos fazer a comparação entre o texto de Apocalipse e os textos históricos e as revelações históricas, por isso vamos tentar acompanhar rapidamente esta transição. E diz-nos o seguinte, então no texto histórico, como os nocivos e até mortais vapores que os ventos, em particular o sudoeste, espalham na Arábia, o maometismo espalhou daí a sua pestilência influência. Levantou-se tão rapidamente e espalhou-se tanto como o fumo se levanta de um poço, o fumo de uma grande fornalha. E é este um adequado símbolo da religião de Maomé, em si mesma, ou comparada com a forte luz do Evangelho de Jesus. Não foi como a última uma luz que desceu do céu, mas uma fumaça que subiu do poço do abismo. E dessa fumaça, como diz em Apocalipse 9, diz que da fumaça saíram gafanhotos sobre a terra e foi-lhes dado poder. Mais uma vez temos então na história uma comparação para isto. Levantou-se uma religião falsa que, constituída embora o flagelo de transgressões e idolatria, encheu o mundo de trevas e erros. Bandos de sarracenos, como gafanhotos, infestavam a terra. Rapidamente estendendo os seus flagelos sobre o Império Romano, desde o Oriente até o Ocidente. A Saraiva desceu das gélidas praias do Báltico. O Monte Arder foi lançado da África sobre o mar e os gafanhotos, apropriado símbolo dos árabes, partiram da Arábia, da sua região natal. Vieram como destruidores, propagando a nova doutrina, instigados à rapina e violência por motivos de interesse e religião. Bom, eles conquistavam não só por causa do poder civil, mas também por causa da sua religião. Eles acreditavam que a sua religião tinha que ser espalhada não através da conquista doutrinária, mas à força. Todos aqueles que não se submetessem à religião de Maomé deviam ser obrigados a se submeter. E isto era o principal motivo da sua expansão, era o principal motivo das suas conquistas, é levar o mundo todo à conversão à religião muçulmana. É muito interessante que a Bíblia pegue neste exemplo dos gafanhotos, porque se nós compararmos e se olharmos para um mapa de como era a dispersão, ou como foi a dispersão do islamismo, e vemos qual é a dispersão em cima do gafanhoto ou do gafanhoto do deserto, nós vemos que existe uma simetria, ou seja, existe realmente uma comparação bastante interessante. E é muito interessante que a Bíblia tenha usado este animal como símbolo para este povo, porque realmente eles vêm da mesma zona do mundo e ocupam mais ou menos também a mesma zona do mundo. Vamos continuar, porque não só diz que eles são semelhantes a gafanhotos, mas também que são semelhantes a escorpiões, como diz o texto, como os que têm os escorpiões da terra. O que é que isto quer dizer? Que ilustração é esta? Vamos voltar ao texto e diz-nos o seguinte: encontramos uma ilustração mais específica ainda do poder que lhes foi dado. No poder que têm escorpiões da terra. Não só era o seu ataque fulminante e vigoroso, mas a sensibilidade da honra, que tolera menos um insulto do que a ofensa corporal, lançou um mortal veneno na contenda dos árabes. Uma ação indecente,
uma palavra de desprezo, só podem ser expiadas pelo sangue do ofensor. E tal é a sua inveterada paciência, que aguardavam meses e anos inteiros com a oportunidade de vingança. Este povo trouxe uma mentalidade diferente. Eles eram diferentes em termos de mentalidade, quer aos cristãos, quer aos povos que existiam naquela zona. E eles tinham uma característica que era, eles não suportavam um insulto, eles não suportavam qualquer coisa que magoasse o seu orgulho ou a sua honra, e a única solução para esse problema era a morte de quem insultou, ou a morte de quem por algum motivo os possam ter desprezados ou desonrados. E eles não se importavam de esperar. E isto é, segundo o que nós estamos aqui a ver, segundo a interpretação, é uma ótima representação à atitude que o escorpião também tem. Mas o texto do Apocalipse continua e diz que foi-lhes dito que não fizessem dano à erva da terra, nem verdura alguma, nem árvore alguma, mas somente aos homens que não tenham na fronte o selo de Deus. Ora, eu vou parar um bocadinho aqui porque aqui temos uma situação um bocado estranha. Nós já vimos que era uma árvore, lembram-se? Uma árvore significava o povo de Deus. E aqui estamos a falar da mesma coisa. Porquê? Porque, segundo este texto, este povo deveria apenas atacar aqueles que não têm o selo de Deus. Isto é um pouco estranho porque o objetivo deles era trazer a sua religião a toda a Europa, a todo o Oriente, Norte da África, a todos os povos conhecidos, seja pela força ou não seja pela força. Eles queriam impor a sua religião a todos os povos. Mas o texto está-nos a dizer que iria haver uma exceção. E isto é um pouco estranho, porque realmente, se nós lemos a história, nós vemos que houve uma exceção. Ora, vamos ler. Quando travares as batalhas do Senhor, portanto, isto é um texto deles próprios, do texto do Império, neste caso dos sarracenos, dos muçulmanos, portai-vos como homens, nunca voltando as costas, mas que a vossa vitória não seja manchada com o sangue de mulheres e crianças. Em primeiro lugar, estão a dizer, então, que eles deveriam atacar, deviam matar, mas deviam ter cuidado em poupar mulheres e crianças. Continua. Não destruais as palmeiras, nem queimeis as searas, não corteis árvores frutíferas, nem maltrateis os animais, a não ser os que tinhais de matar para vosso sustento. Então, ao contrário de povos anteriores que vinham e destruíam tudo, punham fogo a tudo, como vimos noutros ataques anteriores de outros povos, e estes tinham uma ordem clara. Tinham que ter cuidado com os animais, tinham que ter cuidado com as árvores, tinham que ter cuidado com as crianças, com as mulheres. Mas continuamos, não só. Quando fizeres alguma aliança ou acordo ou contrato, permaneceis fiéis e não faltais à vossa palavra. Encontrareis no caminho algumas pessoas religiosas que vivem retiradas em mosteiros e que desse modo se propõem servir a Deus. Deixai-as e não as mateis nem destruais seus mosteiros. E encontrareis outra classe de pessoas que pertencem à sinagoga de Satanás. Isto era a visão deles que tinham dos povos cristãos na altura. Isto pode parecer um bocado estranho, mas eles estão a dizer, ok, e eles achavam que a igreja cristã no seu todo era a sinagoga de Satanás e queriam destruir os cristãos, mas ao mesmo tempo eles iriam encontrar pessoas retiradas em lugares, separados da sociedade, porque não podiam estar misturados na sociedade, e esses eles não deveriam tocar. Continua o texto. Encontrareis outra classe de pessoas que pertencem à sinagoga de Satanás e que têm coroas rapadas de fender-lhe os crânios e não lhes deis descanso até que se tornem maometanos ou paguem tributo. Realmente as profecias são extraordinárias. Como é que João, ao escrever, podia ir a este detalhe que o objetivo deste povo era destruir, era converter, mas ao mesmo tempo aqueles aqueles fiéis que permaneciam fiéis à palavra de Deus, iriam ser poupados. É extraordinário, realmente, as profecias bíblicas. Mas continua a descrição, diz assim: suas constantes incursões no território romano e frequentes assaltos à própria Constantinopla constituíram um incessante tormento para o Império. Apesar disso,
não puderam eficazmente subjugá-lo, não obstante o longo período a que depois se alude mais diretamente, durante o qual continuaram por incessantes ataques a afligir uma igreja idólatra cujo chefe era o Papa. Sua missão era atormentar e depois danificar, mas não matar ou destruir completamente. Completamente destruir. O que é para admirar é que eles não o fizessem. É realmente uma descrição daquilo que aconteceu e condiz perfeitamente com a profecia, neste caso, da quinta trombeta. Mas a descrição da quinta trombeta traz-nos mais uma visão profética temporal, ou seja, mais um período de tempo profético. E diz no versículo 5, se não me engano, exatamente, no versículo 5 diz: foi-lhes permitido, não que os matassem, mas porque 5 meses os atormentassem. Muito bem, vamos olhar para o nosso quadro. No nosso quadro, nós vamos ver aplicar aquilo que já aplicámos várias vezes, a conversão de um dia para um ano. Então nós temos que 5 meses são 150 dias, segundo o calendário judaico, 30 dias por cada mês, ou seja, 150 anos. Então, basicamente, o que a profecia nos está a dizer é que durante 150 anos eles iriam atormentar, mas não iriam conseguir ainda destruir, ou seja, matar. E sabem, foi exatamente isso que aconteceu. Esta quinta trombeta refere-se aos constantes ataques que os sarracenos ou os maometanos, se quiserem, fizeram ao Império Romano Ocidental, ou seja, o Império Bizantino sediado em Constantinopla. Mas durante 150 anos de ataques contínuos, não conseguiram derrubar aquela cidade. Vamos ler. Diz assim: até aqui sua missão consistia em tormentar por constantes depredações, mas sem matá-los politicamente. 5 meses, quer dizer 150 anos. Começando em 27 de julho de 1299, o total de 150 anos chega a 1449. Durante todo este período, os turcos estiveram empenhados numa guerra quase contínua com o Império Grego, porém sem o conquistar. Chegaram a tomar várias províncias gregas, mas a independência grega era ainda mantida em Constantinopla. Em 1449, porém, operou-se uma mudança. Estes 150 anos são 150 anos muito importantes. Porque a partir do início do agrupamento destes povos, formaram-se em um império, o Império Otomano. E estes ataques constantes levaram a 150 anos de tormento à cidade de Constantinopla. Mas durante estes 150 anos a cidade não caiu. Até 1449 houve um acontecimento que representa o fim desta profecia de 150 anos. Vamos ver mais à frente o que é que foi exatamente esse acontecimento. Vamos continuar a ler. Diz também a profecia de Apocalipse que e o seu tormento era semelhante ao tormento do escorpião. Quando fere o homem, naqueles dias o homem buscarão a morte e de modo algum acharão. E deverão morrer e a morte fugirá deles. A descrição histórica dá-nos exatamente o cumprimento destas palavras. Ora, reparem o que diz. Os homens cansavam-se de viver. Quando a vida era poupada só para a renovação da dor, e quando tudo quanto reportavam sagrado era violado, e todos quantos prezavam estar em constante perigo, e os selvagens sarracenos dominavam sobre eles, ou os deixavam só, por um repouso momentâneo, sempre em perigo de súbita ou violentamente interrompido, como que ferroada de um escorpião. É verdade. Foi um tormento constante ao longo de décadas e décadas. Mas a profecia continua e diz que a aparência destes gafanhotos era semelhante à aparência de cavalos aparelhados para a guerra. E sobre as suas cabeças havia como umas coroas semelhantes ao ouro. O que é que isto representa? Vamos ler. O cavalo árabe é o que leva a dianteira em todo o mundo. E perícia em equitação é uma arte e ciência da Arábia. Os bárbaros árabes
Ligeiros como gafanhotos e armados com escorpiões, prontos a arremessarem-se no momento, estavam sempre preparados para a batalha. Quando Maomé entrou em Medina em 622 e pela primeira vez foi recebido como um príncipe, um turbante foi defraudado à sua frente para suprir a falta de estandarte. Os turbantes dos sarracenos, semelhantes a uma coroa, eram o seu ornamento e o seu orgulho. Passaram a usar o turbante. Corresponde, proverbialmente, a fazer-se muçulmano. É verdade. Passaram a usar este turbante e eles usavam sempre nas suas batalhas, e o próprio descrição profética de João nos leva realmente a imaginar estes homens nos seus cavalos, a cavalgar com os seus turbantes, com as suas armas. Mas ainda temos um pouco mais de descrição profética. Diz-nos em Apocalipse que os seus rostos eram como os rostos de homens, tinham cabelos como cabelos de mulheres e os seus dentes eram como os dentes de leões. O que é que isto significa? Vamos ler. As mulheres consideram os cabelos compridos como um adorno, mas os árabes tinham uma outra visão. Os árabes, ao contrário de outros homens, tinham o cabelo como o das mulheres, ou seja, por cortar. Costume, e este registado, por Plínio e por outros. Mas nada havia de efeminado no seu caráter. Com efeito, como que significando sua ferocidade e força para devorar, seus dentes eram como de leões. É verdade, até este pormenor de que ele tinha o cabelo como as mulheres está registado no livro do Apocalipse. E era verdade. Debaixo do turbante eles tinham os seus cabelos longos e eles não cortavam o cabelo. Mas aquilo não era um símbolo feminino, era assim para eles um símbolo de que eles eram homens poderosos, homens fortes e tinham cabelos longos e os punham então debaixo dos seus turbantes. Até este pormenor está no livro de Apocalipse. Mas diz-nos também em Apocalipse que eles tinham couraças, como couraças de ferro. O que é que isto significa? A couraça. A couraça era usada pelos árabes nos dias de Maomé. Na batalha de Uhud, a segunda que Maomé travou, como os Quraishitas de Meca em 624, 600 deles estavam armados com couraças. Portanto, era um princípio deste povo de lutar, usarem couraças na batalha. Mas diz-nos mais em Apocalipse. Diz que, e o ruído das suas asas era como o ruído de muitos cavalos que correm ao combate. E realmente é isso que acontecia nas suas batalhas. O barulho das suas asas, o que é que isto significa? O ataque dos árabes não se opaiava como o dos gregos e romanos nos esforços de uma firme e compacta infantaria. Sua força militar era principalmente constituída por cavalaria e arqueiros. A um toque da mão, os cavalos árabes arremessavam-se com a rapidez do vento. O barulho das suas asas era como o barulho de carros quando muitos cavalos correm para o combate. Suas conquistas foram maravilhosas tanto em rapidez como em extensão. E o seu ataque era instantâneo. Nem foi menos eficiente contra os romanos do que contra os persas. Eles inventavam uma nova maneira de batalhar. Já não era um compacto corpo de infantaria, como fizeram os gregos, e foi aperfeiçoado pelos romanos. Os romanos, nas suas batalhas, faziam uma infantaria bem compacta, com os seus escudos, com as suas lanças, e eram implacáveis. Mas os árabes tinham uma nova forma de batalhar. E eles usavam os seus cavalos. E eles, com os seus cavalos, conseguiam atacar com muito mais rapidez, com muito mais velocidade do que a pé. E esta nova maneira de batalhar fez realmente grandes estragos e levou eventualmente à queda final do Império Bizantino. Para terminar, quase a terminar a quinta trombeta, diz-nos então em Apocalipse que tinha sobre si como o rei o anjo do abismo, cujo nome em hebraico é Abadão e em grego Apolião. É interessante então esta referência. E se formos à história, nós conseguimos compreender esta referência. Tinham sobre eles o seu rei. Desde a morte de Maomé até perto do fim do século XIII, bem perto do fim do século XIII, precisamente no ano de 1299, os maometanos estavam divididos em várias fações sob diversos chefes, sem um governo civil geral, que se entendesse sobre todos. Mas no fim do século XIII, Othman fundou um governo ou império, que cresceu até se estender sobre quase todas as principais tribos maometanas,
consolidando-as numa grande monarquia. Finalmente, quase no final do tempo profético que estamos a estudar, já não era apenas grupos espalhados, mas era então o quê? Era um império. E Othman conseguiu juntar estes grupos maometanos e formar um império que se chamou, relativamente ao seu nome Othman, chamou-se Império Otomano. Mas é realmente interessante que ele é visto então como este rei. Continua o texto e diz assim: se o rei se chama o anjo do abismo. Um anjo significa um mensageiro, um ministro bom ou mau, e nem sempre um ser espiritual. O anjo do abismo seria o principal ministro da religião que dali saiu quando foi aberto. Essa religião é o maometismo, e o sultão é o seu principal ministro. O nome hebraico é Abaddon, o destruidor, e em grego Apolião, exterminador ou destruidor. Com dois diferentes nomes em duas línguas, é evidente que se pretende representar mais o caráter do que o nome do poder. Sendo assim, ele é representado nas duas línguas como destruidor. Tal tem sido sempre o caráter do governo otomano. Realmente temos aqui uma definição direta. O governo, esta força, este Império Otomano, está então aqui representado na quinta trombeta. De facto, nós temos duas fases do Império Romano. Temos uma primeira fase, estes 150 anos, está representado aqui na quinta trombeta, em que eles atacaram, mas não conquistaram ainda o Império Romano Ocidental, ou seja, o Império Bizantino. Mas a partir do momento em que finalmente eles conseguiram a supremacia que levou à queda do Império Bizantino, então temos o desenrolar não da quinta, mas da sexta trombeta. Mas isto será o tema do próximo episódio. Resumindo, nós neste quinta trombeta, neste episódio, nós vimos o surgimento do Império Otomano e o ataque que eles levaram a todo o Império Romano que ainda existia e todas as áreas da Europa que também ainda existiam. É muito interessante que não temos ainda a queda do Império Romano Ocidental, não temos ainda a queda do Império Bizantino, mas estava mesmo quase a acontecer. E durante 150 anos, então, esta quinta trombeta representa os constantes ataques que os árabes fizeram a este império. Mas para termos a conclusão profética desta história, vamos estudar a sexta trombeta. E por isso convido já a assistir ao próximo episódio. Nós vamos ver ponto a ponto o que é isto da sexta trombeta. Convido-os para mais um episódio e, como sempre, é um prazer estar convosco. É estudar detalhe a detalhe, versículo a versículo, o livro de Apocalipse. Até lá, o meu desejo é que Deus vos abençoe. Olá, gostou deste vídeo? Então apoie o nosso canal. Existem 3 maneiras simples de o fazer. Primeira, faça um like neste vídeo. Segunda, subscreva o nosso canal. E terceira, partilhe este vídeo. Ao partilhar este vídeo, está a partilhar o Evangelho.